Foi então que aconteceu o milagre. Ah, um milagre muito discreto. Meus cigarros tinham acabado. Como um de meus vigias estava fumando, eu lhe pedi, com um gesto, que me desse um, e esbocei um ligeiro sorriso. O homem primeiro se esticou, passou lentamente a mão na testa, levantou os olhos não mais na direção da minha gravata, mas do meu rosto, e, para o meu espanto, esboçou ele também um sorriso. Foi como o alvorecer. Estamos aqui novamente no segundo episódio do podcast Humanamente para falar hoje sobre um tema extremamente humano. Um tema, vamos falar sobre enxergar o humano no outro e por que isso é importante, por que é relevante discutirmos sobre isso. Então, novamente aqui comigo, Jerusa Garay. Tudo bem, Jerusa? Oi, Aline, tudo bem? Agora a gente não só em áudio, mas também em vídeo. Em vídeo. Até porque, como vamos reconhecer nossos sorrisos aqui, se não fosse assim. Exatamente. Muito bom. E hoje, esse trecho, né, que a gente acabou de ler, é um trecho de uma das cartas do Pequeno Príncipe. Conta um pouquinho pra gente dessa inspiração que a gente vai falar hoje. Legal, Aline. Bom, a gente falou no primeiro episódio um pouquinho, eu e a Aline gostamos um pouquinho, do Saint-Exupéry, que é o famoso autor do livro Pequeno Príncipe. Quem talvez já tenha pesquisado isso sobre ele, sabe que, na verdade, o Pequeno Príncipe é o último livro que ele escreveu, né? Então, ele Exato. tem várias obras, né, muito interessantes. A gente possivelmente vai tocar nelas aqui no andar da carruagem. E esse trecho que a Aline leu para nós, um trechinho aí, um inicial, ele faz parte de um texto que ele escreveu que chama Carta a um Refém, que é uma carta aberta, né? Então foi uma carta que ele publicou abertamente para para um amigo dele que estava na França, que tinha sido invadida pelos Nazista. nazistas, né? Na verdade, é o mesmo amigo para quem ele dedica o Pequeno Príncipe, que é o Leon Vert, e ele faz essa carta, mas ela não é uma carta aberta a ele, mas é também uma chamada a uma consciência do que é próprio a nós como seres humanos, né? Da forma mais cotidiana, mais do dia a dia, mais trivial, né? O que nos faz humanos, né? E uma reflexão sobre o momento histórico que ele estava vivendo, né? Ali no período da Segunda Guerra, na verdade, ele escreve isso quando ele está indo da França para os Estados Unidos, porque a França tinha sido invadida e ele foge, né? E vai para os Estados Unidos. E aí ele escreve essa carta nesse momento, né? Como uma homenagem a esse amigo e também a todos os franceses que ficaram na França, né? Então, é um texto pequeno, Uhum. mas de uma qualidade Maravilhosa. santexuperística maravilhosa. Uma profundidade, uma delicadeza, uma É, poesia, né? Da forma como ele impressionante. conseguia sintetizar realmente uma arte. Começamos lendo um pouquinho mais, então, desse texto para avançarmos? Sim, vamos. Muito bem. Ou Vou quem eu sabe ou até ou quem vou sabe eu? até contextualizar um pouquinho por que ele estava preso, né, quem sabe ali, Ah, só sim, dar uma. exatamente. Vamos contextualizar. Então, nesse trecho da carta, ele está recordando um momento em que ele trabalhou como jornalista na Revolução Espanhola, né? Não teve o Então, que ele não fez, né. exatamente, é um personagem. E ele estava à noite, assim, tentando pegar uns momentos lá dos revolucionários, né? E aí eles prendem ele. E aí ele até menciona no texto, no início desse trecho, né, que como ele estava de gravata, e para eles gravata representava aquilo que eles estavam combatendo, quer dizer, eles prendem ele e já imaginam que ele é, né, contrário a eles, etc. E aí ele está contando desse momento, justamente tentando trazer essa recordação
de algo que estava nesse trecho que a Aline trouxe, que é do sorriso, né? O valor do sorriso. E aí é esse o momento, ele está lá preso e ele está tentando interagir com esses vigias, né, carcereiros dele. E aí é o momento que ele vai pedir o cigarro. E aí por isso que ele comenta, ele não olhou para minha gravata, olhou para o meu rosto. E aí E esse esboçou um símbolo, né? sorriso. E esse símbolo porque olharam e já colocaram ele, digamos assim, num cabide, né? Tá Já o categorizado. classificaram. Tá Inimigo, categorizado. Exatamente. quando na verdade ele estava ali fazendo a cobertura, né? É, Fique à vontade, se você quiser seguir. tá bom. Então, vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho e aí a gente vai falando. Aquele milagre não resolveu o drama. Ele o apagou, simplesmente como a luz a sombra. Nenhum drama havia acontecido mais. Aquele milagre não modificou nada que fosse visível. O lampião, a querosene ruim, uma mesa de papéis esparsos, os homens encostados na parede, a cor dos objetos, o cheiro, tudo persistiu. Mas cada coisa foi transformada em sua própria substância. Aquele sorriso me libertava. Era um sinal tão definitivo, tão evidente em suas consequências imediatas, tão irreversível quanto a chegada do sol. Inaugurava uma nova era. Nada havia mudado, tudo estava mudado. A mesa com papéis esparsos se tornava viva. O lampião a querosene se tornava vivo. As paredes estavam vivas. O tédio exalado pelos objetos mortos daquele porão se atenuava como que por encantamento. Era como se um sangue invisível tivesse começado a circular, ligando todas as coisas num mesmo corpo e lhes restituindo um significado. Então, é um desenho, né? E lendo o trecho me vem. Sabe quando a gente está assistindo um filme, que o filme eles querem mostrar que é uma coisa assim, sei lá, meio dark, né? Então o filme está preto e branco e de repente ele fica colorido, né? As Uhum. coisas vão se iluminando, vão se colorindo, né? Essa E imagem que vem, né? e é interessante essa ideia que ele dá de que é um sangue circulando, né? Então é como se aqueles dois sorrisos, né? Estabelecesse uma conexão que colocasse em movimento uma vida potencial que tem ali, né? Uma vida Uhum. que é criada por essa relação. Todas as coisas num mesmo corpo, né? Então é esse princípio de unidade, né? Isso de alguma forma conectou e já era né? E sim, E tem uma coisa interessante, porque o Saint-Exupéry, tu mencionaste na abertura aqui, né, do nosso episódio, que foi o último livro, O Pequeno Príncipe, que é o que todo mundo conhece, foi o último livro dele, né? Mas é interessante que, para quem conhece o restante da obra, a gente já vai vendo, né, as experiências que ele foi tendo, no caso dessas cartas, são todas experiências dele, né, de vida reais, e todo o desenvolvimento do pensamento. Aqui já aparece aquela máxima do essencial é invisível aos olhos, né? Quando ele fala aqui que aquele milagre não modificou nada que fosse visível, mas ao mesmo tempo modificou tudo, né? Nada que é sim, perceptível aos sentidos mudou, mas tudo mudou. Era uma nova era, né? é, Inauguraram uma nova era. é. E tem algo, eu estava também lendo o trecho aqui, me lembrei dessas coisas de Instagram, né, que o pessoal faz. Uma delas eu vi esses dias um vídeo, eram mulheres que caminhavam na rua e passavam pelos maridos para ver se os maridos e os namorados reconheciam elas. E aí é muito interessante, porque elas estão com a câmera para ele, né? E aí ele está vindo no meio da rua e ele passa com aquele olhar de quem está olhando para o nada, né? Então Uhum. ele passa, olha para o lado e passa assim, passa o olho por ela. E aí de repente o olho se ilumina, porque ele reconhece. E aí ele para falar. E é mais ou menos isso que acontece com a gente também, se a gente está no meio de uma multidão, com várias pessoas, né? E de repente a gente está ali, quando a gente reconhece alguém que a gente conhece, normalmente isso acontece por um cruzamento do olhar, né? Os olhares se encontram e de repente aquela pessoa é como se destacasse, né?
do meio, de do novo, meio. o efeito cinematográfico da É, luzinha no meio da multidão escura. exatamente, é uma espécie de foco, né? Então, é interessante a gente reconhecer isso, né? E aí o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo justamente de que ele não tinha esse reconhecimento prévio. Nesse caso, inclusive, esses carcereiros, esses vigias, né, esses revolucionários, tinham inclusive um preconceito com ele. Ou seja, sequer queriam se conectar a ele, porque estavam olhando só a carcaça, A carcaça. só a forma. Como é que ele conseguiu fazer isso? Com uma necessidade bem humana, que é fumar, né? Uma coisa assim, sei lá, uma coisa que você pediu uma água, né? Então, por ali e um sorriso. Um sorriso. E um sorriso. E ali é como se fechasse um circuito, né? Então, fechou positivo, negativo e começou a circular a energia. Que bom que tu trouxe esse negócio do Instagram aí, né? Desse exercício, essa prática aí do Instagram que fizeram, esse experimento. Até me emociona isso, né? Porque eu tenho, de fato, é a história da rosa, né? Aham. Que ela é igual a tantas outras rosas, mas não é. É Sim. só a carcassinha que é igual. É. A rosa, né? Que ele tanto gastou, investiu o tempo dele. Eu tenho, uma vez a gente estava num grupo acompanhando uma prova de uma amiga. Era uma prova de natação seguida de corrida, né? Então nadavam 3 quilômetros e ainda corriam 5, e era um dia que não estava nada favorável o mar, né? Ela saiu visivelmente acabada, cansadíssima, assim, ela saía do mar. Nesse caso, não foi o olhar, mas foi a audição, né? Ela estava assim se arrastando e dava para ver, né? Que ela estava só pensando: meu Deus, tem que botar toda molhada, botar um tênis e ainda correr 5 quilômetros na areia fofa, né? Quando ela ouviu o nome dela, né? Quando nós gritávamos para ela, e gritos de incentivo, e chamamos o nome dela, ela não só se iluminou, mudou a fisionomia, né? A fisionomia dela mudou instantaneamente e ela ganhou uma força. Tudo mudou. Ela conseguiu começar a caminhar mais rápido, se trocou e saiu correndo. Ela acabou ganhando a prova, tá? Não vou dizer que é por causa dos nossos incentivos, que seria injusto, né? Mas para mim Mas deu ficou uma ajuda, deu uma ajuda. emblemático, sabe? Aquele momento assim que ela literalmente se iluminou e junto com isso um sorriso e uma potência. E tá aí, né? Tá aí essa coisa de chamar pelo nome também, que é uma coisa que humaniza muito, né? Sim, Humaniza, enfim, é o chamado, né? chamar. Que no texto eu creio que o sorriso teve esse Teve essa, impacto, né? essa função. Você quer seguir aí agora? Vamos fazer tipo jogral, um parágrafo Jogral. para cada uma. Sigo por aqui. Bem, o outro é curtinho. Tão poucos homens haviam se mexido, então falando, né, que tudo continuava igual, mas não igual, e do sangue circulando. Tampouco os homens haviam se mexido, mas enquanto um segundo antes eles me pareciam mais distantes de mim do que uma espécie antediluviana, agora nasciam para uma vida próxima. Experimentei uma extraordinária sensação de presença. Isso mesmo, presença. Eu sentia meu parentesco. Então, aqueles seres estranhos de outra espécie, desconhecida, É, que dá medo. e e é interessante essa imagem que ele traz, né, porque ele estabeleceu uma conexão com um, e desde ali todos os outros, né, que para ele também era de uma mesma categoria, né, categoria dos revolucionários lá, tomam vida, né, quer dizer, aquilo modifica tudo, modifica a percepção, né. E acho que isso é interessante, não é que modifica o fato em si, né, mas modifica desde onde a gente internamente está olhando aquele fato, Perfeito. né. Desde onde a gente está dentro da gente, e por isso também, que essa é uma parte interessante, né, que é
quando às vezes a gente faz esse golpe de vista, ou seja, eu modifico desde onde eu estou olhando, eu posso gerar a possibilidade de o outro também Uhum, modificar, né? uhum, uhum. E aí tem, que eu já comentei algumas vezes aqui com a Aline, em off, né? Ó, Que é uma, não sei o que que ela, não é jornalista, eu acho, mas ela é uma documentarista, se chama Deia Khan, e ela, enfim, ela tem uma trajetória interessante de vida, ela é nascida na Noruega, mas de pais paquistaneses, então, né, uma mulher muçulmana, e, enfim, ela é envolvida com temas de direitos humanos e tal, e em algum momento ela começa a receber ameaças de neonazistas nos Estados Unidos, e aí ela fala, né, que daí ela resolveu, disse, eu não vou sucumbir ao medo, ela falou, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou pegar uma câmera na mão e vou lá conhecer esse pessoal. E aí ela vai fazer um documentário com esses neonazistas, né, mas ela sempre fala, assim, ela disse, eu não quero saber, não quero criticá-los, nada, eu quero entender o ser humano que está por trás, eu quero entender o ser humano. Como é que esse ser humano chega nessa, né, a tomar isso como uma forma de vida, né? uhum. E é muito interessante, o documentário acho que está aberto no YouTube, depois a gente pode botar o link aí. Colocamos. Uhum. É, e é muito interessante tanto de assistir o documentário, para ver como é, porque ela faz perguntas difíceis, ela não ameniza, né? Mas ela abre a possibilidade deles se mostrarem como são, né? Para ela poder. E ela fala só, eu quero passar por toda coisa que eles vão falar que eu sei que vai me incomodar para chegar no ser humano. Nas palavras de Saint-Exupéry, chegar à substância, né? Chegar à substância. E é muito, muito, muito interessante de ver essa experiência dela, porque como ela abre essa possibilidade para eles começam também a ver o ser humano nela. E aí eles começam, tem alguns que geram amizade com ela, o que é completamente contra, né, a forma de vida que eles, ao ponto de que alguns chegam a sair do movimento depois dessa experiência com ela, por essa relação que é estabelecida, né? Então, e ela fala isso, e um desses que depois saiu, né, ele tem um depoimento dizendo assim, eu vi, ela viu o humano em mim, e com isso eu consegui ver o humano nela. E ela fala, né, eu quero saber se eu vou conseguir ver o ser humano nele, e se eu vou conseguir mostrar para ele o ser humano em mim. Que está para além da forma, né? Porque aí tem uma questão das formas, né? Que incomodam. Então está Sim. para além dessa forma, né? Ideologias. É, É. é muito interessante. E ela fez um também com extremistas islâmicos, e ela faz comentários assim interessantes de que muito do que leva essas pessoas a essas escolhas de vida tem a ver com certas experiências humanas, né, de perda, de carência, né, que ela fala assim, eu também vivi essas mesmas experiências. O que muda foi quem estendeu a mão, Olha só. né? Até me arrepiei. O que muda é quem estendeu a mão. Enfim, aí ela tem também as visões dela, né, a respeito de Uhum. certos temas, mas eu acho isso é muito interessante porque tem relação com isso aqui, né? Tem um momento no documentário que é muito legal. Ela está entrevistando um deles e ela diz assim: tá, então você acha que todos os imigrantes têm que ir embora? E aí ele diz sim. Aí ela diz assim: então você quer que eu vá embora? E aí o cara congela, porque ele estava falando genericamente, ele não estava pensando especificamente que nesse caso ela é, né? É porque o genérico não tem rosto, né? É, E quando coloca essa questão do parentesco, que essa palavra aqui, né, nesse parágrafo do parentesco, tem a ver com isso. Agora ele me é próximo, ele é, né, eu tenho relação, é como se colocasse um rosto nesse genérico, né, os imigrantes, é. né? Essa questão, pode falar, pode falar. Não, Então, pode seguir aí. Fervilhando então, de ideias, fervilhando de fervilhando, não dá para um podcast só, né, para um episódio só.
Mas é aquela história de que a gente só não ama aquilo que a gente não conhece, né? Essa é uma máxima. Parmênides, pode ser? Mas também tantos outros filósofos falaram, né? Essa máxima. Eu lembro de ter lido isso num texto do Sirihan. Srihan. Acho que é Paracelso, tem um é Paracelso, a Ah, referência também. que mas é uma máxima universal, tanto que vários falaram, né? Essa máxima de que a gente só não conhece aquilo, a gente só não ama aquilo que a gente não conhece. Então, eu acho que é isso, né? Colocar esse rosto. Essa experiência que tu trouxeste do documentário me lembrou um experimento já antiguinho. Eu cheguei a assistir em não sei se foi Canal Brasil, GNT, não sei. Mas era um experimento com crianças muçulmanas e judias. E eles eram amigos de verão, sabe? Assim que se Uhum. encontra, aquela coisa de encontrar o amigo da praia, né? Sim. Que passa as férias junto, né? E foi muito interessante porque eles mostraram ali na pré-adolescência, eles conseguiram captar bem o momento onde eles passaram Muda. de amigos inseparáveis, né, para inimigos. E claro, né, a criança não tem isso. Isso Uhum. é algo que Não, não é à toa que o Saint-Exupéry escreve para criança, né? E quando ele fala criança, ele não está falando das crianças, só crianças de idade, né? Então, por isso que o pessoal às vezes diz, é um livro infantil. Não, ele é um livro para criança, inclusive a nossa criança interior, né? Porque isso. eu acho que tem uma sacada interessante no início do livro, ele fala, porque os adultos não entendem nada, né, no Pequeno Príncipe. Os adultos não entendem nada, mas nós, as crianças, e eu não conheço um adulto que não tenha lido esse trecho e pensar assim, é verdade, os É adultos não verdade. entendem nada. Mas porque Genericamente, né? Os genericamente, adultos. os adultos. Porque na verdade essa é inclusive o que está ali, né? Porque o Pequeno Príncipe e o Aviador são o mesmo personagem, né? Assim, são duas versões da mesma, do próprio Saint-Exupéry, numa Uhum. certa medida, né? Esse Então, menininho que vive dentro de mim, né? Que ele é, falou para o editor dele, né? Eu tenho é, necessidade da vida de, esse menininho que vive dentro de mim. é. Então E isso é, e é, é interessante porque a própria dedicatória, né? Já que a gente está falando dessa carta que ele fez para o Leon Werth, amigo dele, a própria dedicatória do Pequeno Príncipe não é o Leon, é a criança que o criança, Leon foi. exatamente. Tá lá, né? É, Escrito. legal. O Vamos mais um próximo é bom, parágrafo? hein? O O próximo próximo. promete. Pode seguir. Então ele está lá, né, vivendo essa versão renovada da própria experiência ali, né, na relação com os demais. O rapaz que havia sorrido para mim e que um segundo antes era tão somente uma função, uma ferramenta, uma espécie de inseto monstruoso, agora se revelava um pouco desajeitado, quase tímido, de uma maravilhosa timidez. Não que ele fosse menos brutal que outros, aquele terrorista, mas o advento do homem nele iluminava tão bem sua parte vulnerável. Nós, os homens, tomamos áreas de grande importância, mas conhecemos no segredo do coração a hesitação, a dúvida e a mágoa. Eu falei? Eu disse. É interessante isso, porque tem algo aqui que ele traz também, que é muitas vezes a gente também tem a generalização que a gente faz dos demais, e também tem as cascas que a gente veste, né? Então, quer dizer, eu visto, né, como uma armadura, certo? Que isso lembra de um livrinho por aí. Um livrinho por aí É, do nosso interesse. que eu coloco uma armadura para evitar que os demais possam ver aquilo que é mais, talvez não frágil, né, mas que é mais valioso para mim. Eu acho que tem um ponto aqui, porque hoje se fala bastante, né, sobre a vulnerabilidade, né, tem a Brené Brown, né, que fala da Uhum, uhum, vulnerabilidade e tal, uhum.
E é interessante, todos esses termos ficam conhecidos quando vê também, às vezes podem ficar um pouco superficiais, né. Uhum, E quando ela fala da vulnerabilidade, eu já vi inclusive entrevistas com ela, ela fala assim: "Olha, não é assim ficar se expondo uhum. para qualquer um de qualquer jeito". E agora lendo aqui, né, claro que tem aquelas coisas que tem a ver, como ele coloca ali, a hesitação, a dúvida, né, A enfim, mágoa. as coisas, mas também tem a ver com aquilo que a gente entende que é mais precioso para nós, né, assim, aquilo que é meu, que tem a ver com quem eu sou, e que eu não vou ficar mostrando para qualquer um. Uhum. Claro que nesse contexto que ele está falando aqui, e talvez muitos contextos da nossa vida, a gente cria, né, essa carcaça, digamos assim, para proteger, e aí com isso gera um afastamento cada vez maior. Então, é cada um de nós criando uma carcaça, é os outros generalizando, como é que a gente vai se encontrar? É, esse tema, by the way, né, é O Cavaleiro Preso na Armadura, o nome do livro, e claro que daria para a gente fazer um episódio só sobre isso, né, mas, nesse ponto que tu estás trazendo, eh, é uma habilidade, né, porque como é o que tem de mais valioso, é uma habilidade de você, conseguir, não é deixar qualquer um entrar, óbvio, né, mas é uma habilidade de você conseguir expressar aquilo que é de mais valioso, porque isso faz parte da sua realização enquanto ser humano, né, da mensagem, do coração que só você tem para expressar e oferecer ao mundo, né, mas ao mesmo tempo sem se identificar demais com isso, porque, eh, a questão da armadura também é essa, né, a gente então para proteger, 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 acaba se identificando com a armadura e não com o que está dentro. Né, Uhum, então é uma habilidade de você, eh, filtrar, selecionar, mas sem se identificar, né, se identificar com uhum. esses valores que estão por trás. Eu vejo um Sim. pouco assim, né. É, e é um pouco do que a gente vai ver dele no Pequeno Príncipe, quando ele fala que, só se vê bem com o coração, né. Uhum, Então, se eu não conheço o meu coração, entre aspas, como é uhum. que eu vou, né, como é que eu Ver bem. vou ver, né. Então eu preciso ter esse reconhecimento para poder ver essas coisas que são, né, invisíveis, como ele está falando aqui. Quer dizer, Uhum. não mudou nada das coisas concretas, mas tem algo "invisível", entre aspas, né, que tem a ver com a qualidade da experiência que se modifica, né, quando a gente vê com esse olhar do coração. E quando ele fala ali, né, que o advento do homem nele iluminava essa parte vulnerável, porque ele está colocando: "Bom, agora eu consegui ver o que tem de humano", né. Então Uhum. essa parte vulnerável não é necessariamente você se vulnerabilizar e se enfraquecer, como na verdade é o que essa palavra acabou ganhando alguns significados, um pouco equivocados nisso, né. Sim, Então, eu me iluminava tão bem a parte vulnerável, ou seja, eu enxerguei o pontinho a humano no fonte de meio, luz. a fonte de luz no meio de toda, né, uma aberturinha na armadura. É, Isso é o advento do homem nele, é. essa é a humanidade nele, né. É, e é interessante, voltando lá no documentário da Deia Khan, um dos próprios entrevistados fala depois, ele diz assim: "Ó, presta atenção no nosso olhar quando ela faz as perguntas". Quer dizer, muda o olhar, muda o brilho no olho, né, muda, é uma coisa, e e e talvez aqui tenha um ponto, né, que encaixa, um pouco no que a gente falou no outro podcast, que é o valor que isso tem para nossa experiência de vida, né. Então, imagina pegando essa imagem que ele está trazendo aqui, eu estou vivendo a minha vida sem esse outro olhar. Então tudo é objetivo, tudo é o que eu quero pegar, o que eu quero fazer, tanto que ele fala que é uma ferramenta, né, Uma tá. função. É uma função, uma ferramenta, né. E outra coisa é você estar no mundo olhando essas outras possibilidades, né. E aí também a gente estava comentando, tem um pesquisador, ele é psiquiatra, acho que tem doutorado em filosofia, né, que chama Ian McGilchrist,
McGilchrist. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, é escocês. E ele tem um conceito, ele trabalha bastante sobre a ideia do lado esquerdo e direito do cérebro, né? Até porque é psiquiatra, então ele tem vários estudos aí, tem livros, etc. A gente pode também deixar umas referências dele aqui, né? E ele fala, né? Eu ainda preciso estudar um pouco mais para ter certeza se eu concordo totalmente com ele de que é o lado esquerdo e o lado direito. Mas independente disso, ele está falando de 2 modos, né? Então ele está falando de um modo que ele relaciona com o lado esquerdo, que é uma ação da nossa mente de as coisas eu quero pegar, então são as funcionalidades de pegar, de realizar, de coisas objetivas, concretas. E ele fala, e tem o outro lado, né, uma outra funcionalidade que ele relaciona com o lado direito, que é a capacidade de ver nuance, de ver o contexto, de se relacionar com aquilo que não está visível, de uma possibilidade de transcendência, né? Ou um termo que eu acho interessante que se usa hoje de encantamento, né? De ter um encantamento com a vida. E essa descrição aqui da experiência dele é uma transferência de um modo para o outro, né? Porque é um modo, porque essa relação, e isso é muito interessante, porque a gente, aí o McGilchrist, ele tem uma perspectiva que ele fala que a nossa cultura ocidental é muito influenciada por essa lado esquerdo que ele chama, né? Então ele vai dar toda uma explicação que isso explica muitas coisas que a gente tem culturalmente hoje. Mas falando das relações humanas, o que eu acho interessante é que a gente, nesse caso, troca amizades por network, né? Vai me ser útil. Exatamente, ou seja, eu estou olhando as coisas só pela utilidade que elas têm para mim, né? E não, isso é bem como ele descreve esses dois modos, né? Isso E me o lembra o Eric Fromm, é? A Arte de Amar, né? Sim, Enquanto isso me gera né, eu tenho um ganho com isso, um benefício, né? Eu mantenho essa sim. relação. É o A partir do comércio do momento amor. é o comércio do amor. É, interessante. Então, e aí tem algo aqui que eu acho interessante, que é a gente poder, às vezes, se propor a fazer esse exercício, né? Vou sair por aí e vou buscar olhar, né, a vida, as pessoas, né, com esse outro olhar, né? Pelo valor que elas têm em si, né? Exatamente. E não porque, sei lá, ela tem algo para me oferecer, né? Então é como se fala assim, para que serve uma árvore? Não, a árvore serve para dar sombra, para dar. Não, a árvore serve para ser árvore, né? Quando eu falo assim, eu estou pensando só no que ela serve Para para mim. mim, né? Então essa modificação eu acho bem interessante essa perspectiva, né, desse cientista, e que para mim essa experiência aqui do Saint-Exupéry descreve bem a mudança, né, de um modo ao outro. E isso é interessante, né, Jerusa? Porque não quer dizer que a árvore também não sirva para isso, mas limita Uhum, tanto a potência de um ser, né, a um conceito, a uma função, a uma ferramenta, é tão limitante que chega a ser triste, né? E aí uhum, me lembra também uma outra passagem, que o Saint-Exupéry, essa eu acho que é de outro livro, eu acho que é do Terra dos Homens, se não me engano. Mas você vai saber porque você já leu esse livro muitas vezes. Que ele fala, né, que a maior dor não é nem ver a fome, né, as necessidades mais básicas não sendo supridas. A maior dor ao ver um determinado grupo de pessoas lá que ele estava vendo, né, durante esse contexto da guerra também, era ver Mozart assassinado todos os dias, né? Essa uhum. semente do que é próprio do humano, né, sendo é, abafado, assassinado todos os dias. Isso é do Então, Terra dos Homens. Ele terra tá dos num homens. trem, ele tá num trem, ele tá num trem, Então limita, né? É como se limita. você É. E eu colocasse. e aí trazendo um pouco também da minha experiência, né, profissional aí como gerente de projetos, muito tempo, né?
muitas vezes nessas relações, né, na dinâmica do trabalho, que é uma relação intensa de relações supostamente humanas, né? E muitas vezes a gente tem desafios, tem dificuldades, e eu quero que aquela pessoa ela sirva para mim para me resolver o meu problema. E Hum. claro, num contexto profissional, muitas vezes você tem que ter objetividade, né? Uhum. Mas, se você não dá esse espaço, eu ontem estava conversando com uma pessoa que eu conheci agora, né, a gente estava conversando e trocando, enfim, trocando algumas ideias, né, quem sabe a gente convida ela para vir aqui Sim. para conversar com a gente, e ela falou: "Ó, uma boa conversa às vezes resolve muita coisa", né, então, é interessante e às vezes, assim, é uma questão de você e não pro forma, né, não é um negócio que eu vou perguntar para o ChatGPT o que eu pergunto para fazer intimidade com as pessoas, entendeu? Mas é algo Uhum. natural, né, uma naturalidade em querer saber um pouquinho daquele ser humano que naquele contexto tem uma função específica, da qual eu preciso algo, né, Uhum. mas a pessoa não é só aquilo, Uhum. né, ela tem mais. E normalmente, se a gente olha para a pessoa só com aquela função que atende a uma necessidade minha, eu não vou conseguir, ajudar que ela expresse o melhor do que ela tem. Tem uma frase no na República de Platão, que eu é uma frase que eu tenho, assim, guardada comigo, que ele fala que eles estão, dialogando sobre o conceito de justiça e daí ele diz assim: "Fazer mal a um cavalo não faz com que esse cavalo seja bom em relação às características de um bom cavalo". Que ele está querendo dizer? Dizer, se eu tratar algo, eh, fora do que é a natureza daquela coisa, aquela Uhum. coisa não vai aquele ser não vai expressar o melhor que ele tem. Eu estou tolhendo, eu estou limitando, né. Que é Então não tratar a árvore como árvore, o ser humano como ser humano. exatamente. Numa totalidade que está para além da função, né, que aquilo representa naquele momento para mim, porque uma hora ela está nessa função, outra hora muda a função, quer dizer, o mundo São os gira, papéis. né. O mundo gira, são os papéis São os de diferentes papéis funcionamento. que a gente vamos para o próximo? Então, antes de ir para o próximo, eu queria só falar de 2 palavrinhas que apareceram ali, Ah, de claro. uma maravilhosa timidez. Aham. Isso me tocou bastante, porque, né, quando ele deixou de enxergar aquele carcereiro, né, como uma função, como uma ferramenta, né, como uma espécie de inseto monstruoso, ele se revela, aí revela a vulnerabilidade, né, e um pouco desajeitado, meio tímido, que aí vem a parte humana, né. Mas aí é a maravilhosa timidez. Por que o maravilhosa, né? Porque aí ele aparece, não é só a vulnerabilidade, eu já sou capaz de começar a apreciar algo que uma timidez que talvez para muitos seja algo um defeito, digamos assim, né, ele já começa a olhar com carinho para aquilo, né, É, porque ali está é, aparecendo o ser humano, ele, nossa, começa a admirar, né. é um pouco de ver a beleza, do tem uma palavra para isso, quando são coisas, corriqueiras, assim, do dia a dia, a beleza do trivial, né, a Do beleza trivial. do né, Uhum. como, às vezes, eh, já aconteceu aqui em São Paulo da gente estar passando em algum bairro, assim. E aí aqui tem São Paulo tem várias cidades dentro de uma cidade, né, daí você de repente tá passando num bairro e tem uns homens, assim, empinando pipa, Que e legal. você olha aquilo e diz: "Cara, sim, que coisa maravilhosa", né, ou sei lá, as pessoas num bar na esquina tocando um pagode, né, e as pessoas sendo ser humano, tão felizes, sei lá, final de semana, né, que nem saiu meu salário, fazer um churrasquinho. Mas tão felizes como seres humanos, né, expressando um pouco da sua liberdade. Uhum, Isso é tão e é esse tipo, né, de beleza do humano sendo humano, né. uhum, uhum. Tem É, um quando eu tive alguns meses morando no Uruguai, né, lá em Montevidéu, e eu lembro, de olhar no Google,
né, antes para ver se ia abrir a tal da padaria que eu queria ir, né? E era uma coisa bem caseira, era o próprio dono que servia e tudo mais. E aí eu olhei, opa, tá aberto o horário e tal. E aí eu cheguei lá, tava fechada. E uma parte de mim, né, ficou aquele jeito, porque nada funciona mesmo, porque não sei o que e tal. E eu vi no Google, informação do Ninguém atualiza o Google, Google. ninguém atualiza do Google. Vocês não tem alguém de redes sociais aqui para atualizar o Google? E depois eu fiquei sabendo, né, que naquele dia ele decidiu não abrir, porque a filha dele tinha vindo de longe para vê-lo, né? Mas e eu lembro que aquela parte de mim do Google se envergonhou um pouco, né? De ter tido aquela reação, né? Super egoísta, exagerada. E foi um grande aprendizado para mim no fim das contas, né? Porque é essa maravilhosa humanidade, né? Não, minha filha veio de longe para me ver e eu decidi que hoje eu não vou abrir minha padaria. Sim. Isso foi um grande aprendizado. Eu me lembro com carinho até hoje dessa Mas experiência de ver porque a gente tem muito disso, né? Às vezes eu tô querendo fazer minhas coisas, eu planejei, eu me programei, né? o E aí tempo que eu gastei. A padaria era na esquina de casa, imagina. Né? Sair um pouquinho do umbigo, né? É, muito bom. Mas o dia a dia vai colocando a gente num certos automatismos, por isso que a gente precisa, né, dessa parada de reflexão. Sim. E agora o último é com você. O último. Não é o último da carta, mas é o último que a gente vai trazer aqui. Não deixem de ler esta carta maravilhosa que a gente vai deixar a indicação aí na descrição. Então fala assim: nada ainda fora dito. Então tudo isso, né, naquele pequeno instante. Nada ainda fora dito, no entanto, tudo estava resolvido. Pus a mão no ombro do miliciano, agradecendo quando ele me estendeu o cigarro. E como uma vez quebrado aquele gelo, também os outros milicianos voltavam a ser homens. Entrei no sorriso de todos, como num país novo e livre. É lindo demais, né? É muito lindo. Aquela categoria de milicianos, né? É. E essa imagem que ele traz, né? Entrei no sorriso deles como num país novo e livre. Quer dizer, é uma nova possibilidade. E é interessante isso, a gente pode criar outras possibilidades, né? Eu sempre, assim, me recordo de muitas experiências um pouco na linha do seu Google aí, mas aí com seres humanos, às vezes sei lá, num projeto, alguma coisa, a pessoa não faz algo ou não faz e aí você fica muito incomodado, né? Mas eu sempre tive essa coisa assim: "Tá, eu vou lá conversar, né, Uhum. vamos conversar, vamos conversar". E aí, às vezes, eu lembro em particular de uma ocasião que eu tinha uma pessoa, né, que era da minha liderança, né, que era uma pessoa de difícil convivência, era, assim, notoriamente de difícil convivência para todos, né. E e aí um dia eu pensei assim: "Ah, eu vou almoçar com ele". E aí a gente foi almoçar, e aí começamos a conversar, conversar, e ele começou a me contar a história da vida dele. E aí eu, cara, que história de vida, né. Assim, experiências, né, difíceis, bem mais difíceis das que eu vivi quando, né, na minha infância. E aí é muito interessante, exatamente como ele descreve aqui, a pessoa, ela muda pra gente, Uhum. muda, ao ponto de que as coisas que me incomodavam passaram a me incomodar menos. Uhum. E eu também ganhei uma possibilidade de conseguir endereçar certas coisas com ele de forma direta, porque tinha então eu acho interessante até para quem aí gosta de eficiência, é até mais eficiente, pessoal. É até, não é só poético. Não, não é só poético. É prático, é muito prático, é Uhum. mais eficiente. Pode dar um pouco mais de trabalho, talvez no início, porque quebrar esse gelo, como ele fala, né.
às vezes tem que passar uma zona de um desconforto, assim, né? Tem Uhum. um estranhamento, né? Mas depois que isso é rompido, isso inclusive, isso tá, existem teorias que falam sobre, não lembro o termo que usa, mas é tipo assim, a evolução dos times, né? Fala, tem uma etapa de formação, aí tem a etapa de briga, eu não vou lembrar o termo, né? Mas assim, que todo time, né? Sabe, tem uma etapa que ele forma o time, aí quando forma o time tá tudo bem, mas é tudo muito superficial. Uhum. Aí as pessoas começam a trabalhar junto, aí tem storming, lembrei, storming, Storming. que é uma tempestade. Por quê? Porque tá aprendendo os códigos, Uhum. a maneira como as pessoas entendem. Aí passa por uma fase que acomoda. E aí depois começa. E aí é interessante, inclusive, que nessas teorias se fala que é necessário que um líder, né, num contexto desse, de vez em quando vai lá e gere uma nova realidade para gerar um novo storming, para Hum. renovar, porque E já vai senão num novo ciclo, exatamente. Por uma quê? nova Porque senão camada. porque senão entra numa, e aí começa a perder criatividade, etcétera. Então é Legal. interessante que isso é como um recurso, né, inclusive pra gente, porque tem isso, às vezes: "Não, não, a gente tá aqui, tá todo mundo bem e tal", mas é só nós, né. Aí gera um outro problema, né, que é só nós, não entra mais ninguém aqui. Sim, o clubinho. O clubinho. Clubinho, as panelinhas. É, as panelinhas. É muito interessante isso, porque esse momento do desconforto, né, que tu falavas, eu passei muito recentemente por uma experiência, né, de uma amiga, uma colega, né, mas ela tem demonstrado, vontade de se aproximar, mas, não sabe como, né. E aí chamou para almoçar, aí ainda, né, e aí estávamos conversando há umas 2 semanas sobre, que ela sentia falta de rede de apoio, que ela tem um filhinho e tal, e ela expressa uma necessidade de relação, mas aí na hora da prática ela fica um pouquinho desajeitada, né. Aham. Aí uns dias atrás, no meio de uma conversa a gente estava se despedindo, antes de se despedir, assim, ela não é muito de abraço e toque, né, então não é uma pessoa que a gente fica abraçando e beijando, e eu peguei e simplesmente dei um beijo na bochecha dela, assim, e saí. E ela ficou toda desconcertada, rosa, assim, com a cara, né, toda vermelha, assim, desconcertada. "Mas por que que tu me deu esse beijo?" Visivelmente feliz pelo carinho e nesses Mas avanços, digamos mas assim, mas quebrou o né, esquema. quebrou o esquema. Foi interessante, agora ainda e eu saí fora. Agora eu quero ver como vai ser a próxima conversa. Fica aí, ó, fica com você, aí se resolve você. Sabe que eu Mas se você estava quer relação, você quer vínculo, você quer amizade, ó, vamos começar por algum lugar aqui, ó. né, Um carinho, ó, tem um carinho. é, tem uma várias dicas, hoje tem até dica musical. Tem uma música da Adele, eu acho Hum. que do segundo disco dela, não sei. Eu gosto mais da Adele no início, assim, né, a Adele posterior Eu não fica conheço muito é. dessa Mas aí tem artista. uma música, depois a gente pode botar aí também, porque tem uma versão bem bonita que ela faz no Royal Albert Hall, que ela Hum, escreveu para uma amiga. E aí justamente ela escreveu para essa amiga, porque essa amiga é muito diferente dela. Só legal. que é uma amiga que insistiu muito para ser amiga dela. E aí na música Estou me identificando. ela se remete a isso, né, e aí ela fala, na letra da música ela vai falar, diz assim: "Ah, nós somos muito diferentes, mas no fundo nós somos as mesmas". E é muito muito legal, porque eu vejo isso às vezes, assim, a gente que é um pouco até do que a gente falou no último no último, né, parece que já estamos há vários séculos fazendo podcast, no primeiro podcast, que é essa coisa de querer ser amigo, né. "Ah, eu quero ser Uhum, teu amigo", uhum, e às uhum. vezes expressar isso de forma, né, explícita e aberta, né. Então é interessante isso, né, que é uma e são experiências
humanas, né? Você mesmo está dizendo, eu já vivi isso, né? De, pô, quero ser amigo de fulano. E aí, O caso de você saber que você tá nesse exercício, nessa missão, nesse, né. é, Eu acho é, que antigamente quando se pedia o compromisso antigamente, né, as relações amorosas era assim, você pedia o compromisso para começar a conhecer a pessoa, né. aham, Então exatamente. E aí voltamos, né? Sabe que tudo volta ao Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, que é a raposa, né? Diz: "Ah, tem que chegar, tem que ser todo dia, aos pouquinhos, é um ritual, né?" E aos pouquinhos a gente vai nesse Cartão Refém tem um momento que ele fala, né, ele diz assim: "O que foi o que leva, né, até o ponto de você poder chegar na porta de alguém e dizer assim: 'Abra, sou eu, preciso de ti'." Que ele tá querendo dizer isso assim, isso é um nível de relação, um nível de amizade, né, em que você pode exigir a presença do outro, ele fala. uhum. Olha que legal. É muito só que isso é uma construção, né, isso Hum. é um trabalho, é uma construção. E aí, um pouco também do que a gente falou no último, a a vida online, né, ela gerou uma forma de relação com as coisas que é 2D, né, é plano, então falta profundidade, Uhum. né, Uhum. falta profundidade. E aí a gente não consegue ou tem uma falsa sensação dessa intimidade, desse mas que na prática não é, né, porque se você chamar alguém lá que te segue tem algumas pessoas que talvez vão te ajudar, mas possivelmente É, muitas estão lá para conhecer saber querem curiosidade da sua vida. conhecer a intimidade da minha casa, porque eu cozinho todos os dias numa live, É, isso não 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 quer quer dizer. exatamente. Eu adorei o papo de hoje. Eu também, eu também. Segundo de muitos. Segundo de muito. Hum. Vamos ver, a gente tá cozinhando e talvez em próximos já venham, É, convidados convidados. adicionais. Vamos ver, Adoramos aguardemos. histórias, adoramos É, histórias. Se quiserem também aqui nos comentários contar um pouquinho das suas próprias experiências, histórias, a gente adora. Quem sabe um de vocês vai ser o próximo convidado aqui também. sim, muito bom. Muito obrigada por hoje, Jerusa. Um Eu grande que abraço. agradeço. Um abraço aí para você e para a turma toda aí que vai nos ver em algum momento, né, não sabemos até quando, isso pode ficar online então. Até o próximo episódio. Até.